Muito boa noite a todos. Hoje, dia 31 de janeiro, quarta-feira, mais uma noite feliz de egrégora gratitude. Hoje nós recebemos para fazer a condução da vibração de amor e de cura o Roberto Almeida, conhecido por todos como Marrom, e depois o nosso bate-papo vai ser com a Inês Ferreira, que vai trazer o tema sobre Chico Xavier. Então, Roberto, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. A palavra é toda tua. Bom, boa noite a todos. Eu que devo agradecer, né, pela oportunidade e privilégio de estar fazendo essa vibração hoje aqui num grupo tão seleto como esse, né? Realmente é um privilégio. Bom, então vamos lá, né? Peço a cada um que se posicione confortavelmente, de olhos fechados, pés no chão, coluna ereta, coração em paz com a respiração calma e controlada. Agora, que possam me acompanhar nesse exercício de introspecção e concentração, visualizando todos de mãos dadas, formando um grande círculo. E neste círculo, envolto por uma luz prateada e cintilante, entramos em estado de intensa vibração. E que possamos então direcionar toda essa energia para os nossos irmãos que nesse momento estão em situação de desconforto. Enviar essa vibração de amor e cura para Adair de Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade, os dias de amargura e solidão, dores, lágrimas, frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. Dias de tristeza, dias de felicidade. São lições necessárias que passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. E se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. Assim, façamos da nossa parte do melhor modo que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Muitíssimo obrigado a todos pela oportunidade. Marrom, hoje eu convidei para fazer o agradecimento a você, o nosso amigo Maurício Veneroso. Eu não sei, Nelva, se o Maurício já conseguiu sair do trabalho, não? Então você vai representá-lo? Representa. Por favor. Então, a palavra é sua. Gratidão, Roberto. Peço desculpas pelo Maurício, mas ele está em reunião ainda, não tem jeito. Então, agradeço muito ao Roberto pela vibração, esse finalzinho aí, principalmente em que reforça, né, de que tudo, absolutamente tudo passa, então que todos, né, que estão passando por alguma dificuldade recebam esse carinho aí do Roberto, essa certeza de que é apenas mais um momento. Então agradecemos todo o coração aí por sua disponibilidade, sua vibração. Boa noite. Luciana, eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelas palavras. E mais uma vez, quem tem que agradecer sou eu. Estou fazendo uma ressalva aqui, que esse texto que eu menciono no final aqui, como estou tendo o privilégio de estar fazendo a vibração no mesmo dia da minha querida amiga Inês, que vai falar do Chico Xavier, eu extraí essas palavras aqui de um texto do Chico Xavier,
e ele acredita ao Emmanuel, que é o mentor espiritual dele, né? Então, Inês, é uma pequena homenagem aí, minha amiga. Obrigado. Eu que te agradeço demais, né? Hoje tiveram algumas correções de última hora que o Roberto se prontificou e ainda trouxe mais uma, né, Roberto? Esse coração gigante dele, ele colocou todos os nomes que as pessoas solicitaram. Eu tenho certeza que ele recebeu. Quando você leu, né, porque o trabalho de Chico Xavier é imenso, intenso, não haveria tempo, teria que ser muitas egrégoras, né? Mas quando você leu, eu falei, nossa, ele traduziu exatamente o que é Chico Xavier. E você agora está me falando que é dele mesmo. Então, só posso agradecer e já começou lindamente a nossa noite. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, muito boa essa sincronicidade, né? E eu quero, inclusive, antes de passar a palavra para a Inês, né, convidar a todos os amigos que vão estar hoje ouvindo esse bate-papo sobre um dos mais brilhantes brasileiros, né, que participem, porque eu tenho certeza absoluta que todos devem ter alguma coisa para falar sobre Chico Xavier, né? Tem muitos colegas aqui da sala que são, inclusive, seguidores da doutrina espírita, enfim. Porque hoje uma coisa é fato, né? Nós temos milhares de vídeos à nossa disposição no YouTube que a gente pode pegar e assistir falando sobre a vida de uma pessoa tão nobre como ele. Nós temos centenas de livros também narrando a trajetória dele e 5 centenas de livros que foram psicografados por ele. Mas uma oportunidade de ter um grupo como esse, juntos, conversando sobre esse ser, é quase como se a gente pudesse estar numa roda de amigos, né, presencialmente, trocando ideia. Então, isso enriquece muito, né? Informação hoje ninguém mais precisa porque tem, né, disponível nas nossas mãos com muita rapidez. Mas essa troca, né, eu acompanhei esses dias a Inês estudando, e tenho certeza que muitos de vocês já conhecem uma boa parte da obra dele, então tenho certeza que vai ser uma noite muito rica. Roberto, gratidão, cara, foi muito impactante aí a tua, inclusive a ligação que você fez aí, essa escada aí para Inês começar a noite. Muito obrigado. E Inês, a palavra é toda sua, seja muito bem-vinda. Gratidão por estar conosco. Eu agradeço muito a oportunidade, é um desafio, porque eu não estudo, né, a vida do Chico Xavier, estudei agora ali, e realmente é muito conteúdo, é uma vida inteira, né, até os 92 anos, a partir dos 17. Então, o que eu mais senti no meu coração é de realmente trazer as mudanças, né, que aconteceram, principalmente no Brasil, a iniciar pelo Brasil, sobre a espiritualidade, né? Porque como o final da oração do Roberto é muito mais do que a doutrina espírita, né? O Chico Xavier, ele é muito maior. Então, em homenagem a ele e sabendo trazer ele bem pertinho da gente, nós vamos começar com uma oração que ele está falando através da voz dele, música escolhida por ele. Eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos, se concentrassem e cada um trouxesse essa oração para o seu lar. Eu senti muito isso, porque hoje o trabalho é um trabalho de cura e todos os nossos irmãos que foram citados receberam.
e que essa energia se expanda, né, em todos os nossos lares, fortalecendo a nossa amizade, a nossa busca, fortalecendo a egrégora. Então, que todos nós possamos ouvir com muito carinho essas palavras. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém, né? Que assim seja. Segundo Chico Xavier, Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. Então, mostra que, acima de tudo, o respeito, a bondade, o servir são os lemas, né, da vida de Chico Xavier. E ele é considerado no meio espírita, e em outros, né, para quem quiser pensar nele, colocar, né, uma grandiosidade, ele é um venerando apóstolo moderno de Jesus, figura ímpar e encantadora. Toda a sua existência carnal foi assinalada pela fé inabalável no Mestre sublime de Nazaré, Jesus de Nazaré. Eu gostaria de salientar, né, a importância realmente de Chico Xavier para o Brasil, né? Eu me lembro quando eu sempre tive assim facilidade, uma meninidade, aqueles medos, aquelas percepções que na minha época de infância você nem tinha muito como perguntar, porque você já era julgada, você não estava dentro do catolicismo, né? Aquele dogma, e você então nem podia perguntar, porque não tinha nada, né? Não tinha um estudo. Não era tão divulgado, né? E, para mim, de certa maneira, Chico Xavier salvou, né? Me curou de alguns males, porque depois comecei a frequentar o centro junto com o Renato, e ali a gente aprendeu, eu entendi o que acontecia comigo, pude
equilibrar, né, modelar aquele sentimento, aquela vibração. Depois fiquei por 20 anos no centro espírita, kardecista, perto da casa dos meus pais, e só saí depois quando eu ingressei na filosofia. E agradeço demais, e para mim, ele é isso, ele entrou no meu coração, através também de Allan Kardec, e modificou 100% a minha vida, né? Porque eu pude entender e praticar e ajudar, e com isso você vai criando percepções, melhorando, né, o seu entendimento e partindo para o trabalho. Então, para falar um pouco do Chico Xavier, eu gostaria de trazer, né, a Allan Kardec, que fez a codificação do movimento espírita, né, dos livros de codificação espírita. E era na França, os livros eram todos em francês. Depois de muito trabalho, muita pesquisa, inclusive em outras cidades, em outros países, que ele foi juntando e foi fazendo as perguntas, né? Os livros foram, vamos dizer assim, sendo elaborados, escritos e lançados. Então, a gente tem o Livro dos Espíritos, que foi em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. Então, essa leitura era tudo em francês. E Luiz Olímpio Teles de Menezes traduzia assim, algumas páginas, e ele publicava num jornal que se chamava Ecos de Além Túmulo. E muitas pessoas até iam juntando, né, essas páginas que ele ia traduzindo e ia formando o seu livro, porque ainda não tinha tradução aqui no Brasil. E em 73, em 1873, no Rio de Janeiro, formou-se o primeiro grupo de estudo doutrinário que se chamava Confúcio. Esse grupo era composto de pessoas já de uma elite, né, porque sabiam falar francês. Então, eles se reuniram e começaram a estudar os livros. E depois de 2 anos, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, em 1875, traduz por completo o Livro dos Espíritos, organizando e fortalecendo assim os estudos da doutrina. A partir de então, acontece a encarnação de grandes médiuns. Então, a gente sabe que para a gente nascer, existe uma elaboração antes, né? Não existe nada no universo, visível ou não, que não tenha sido já elaborado na pátria espiritual. Eu vou falar palavras bem simples, né? Que todos entendam, para que não virar um estudo, né? Mas na pátria espiritual. Então, quando Kardec começou esse movimento na França, na cidade de Lyon, todo mundo, na verdade, começou também a elaborar para que pessoas, seres, encarnassem, né, em determinadas cidades. E aqui no Brasil, a gente teve a encarnação de Ivone do Amaral Pereira, que foi em 25/12/1900, Chico Xavier, que na verdade o seu nome de batismo é Francisco de Paula Cândido. Depois, quando ele começou a trabalhar no centro, ficou Chico Xavier. E 5/5/1927, Divaldo Pereira Franco. Então, nesses 30 anos, né, que antes de começarem realmente os trabalhos de Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes edifica o formato dos primeiros centros espíritas como casas assistenciais, ou seja, não tinham estudos ainda, né? Então, eles começaram realmente ajudando, seria um centro para a comunidade, né? Então, eles davam remédio, comida, eles faziam as orações, tinham os atendimentos espíritas, que eram os passes, né? Coisas
muito mais assistenciais no sentido de estudo, não tinha tanto estudo, tanta compreensão. Então, o principal realmente era acolher, né, essas pessoas, e esse trabalho dava frutos para as pessoas encarnadas que ali estavam e os desencarnados que acabavam também recebendo essa ajuda, esse auxílio. Gente, se alguém quiser me interromper ou para perguntar ou para falar, fiquem à vontade, porque eu pus aqui um primeiro plano, né, para a gente estar falando alguma coisa, mas sintam-se à vontade. Através de seus livros, Chico Xavier, médio filantropo e um dos mais importantes expoentes do Espiritismo, promove uma alteração profunda na constituição daquilo que seja o próprio movimento espírita. Porque através dos seus livros, ele foi esclarecendo, né? Alguns do Evangelho, alguns mais técnicos, alguns romances, muitos poemas. E o que ressalta muito na obra dele é a coragem, né? Porque ele nunca duvidou da própria mediunidade, da própria percepção, e ele se entregava fielmente a tudo aquilo que ele ouvia e sentia. Então, com 17 anos de idade, em 8 de julho de 1927, Chico Xavier fez a sua primeira reunião pública de serviço mediúnico e começou a psicografar. 17 páginas foram preenchidas rapidamente, tratando dos deveres dos cristãos. Olha que lindo. Mesmo com toda a dificuldade material, desde cedo entregou-se à prática mediúnica sem fins financeiros, por puro amor e uma compreensão do que é o servir, servindo incansavelmente. Então, mas esse exemplo, por isso que ele é tão venerado, mais um dos motivos, né? Pela sua humildade, né? E ele tinha a exata compreensão e nunca se deixou levar, envolver por fama, né? Por dinheiro, por benefícios que a sua mediunidade traria, porque ele tratava com humildes. Se a gente for pesquisar, ele sentava com as pessoas do povo, distribuía comida, falava, beijava a mão das pessoas, a coisa mais linda, né? Como ele tratava também com famílias com porte financeiro muito alto, e ele era igual com todas as pessoas. Inês, eu creio que existam algumas pessoas na sala que conheçam, né, o Chico Xavier, mas talvez não conheçam a profundidade, né, do trabalho dele. Ele, como espírita, ele se comunicava sempre através da psicografia, ou ele também tinha manifestações tipo canalização, enfim, como que ele exerceu a mediunidade dele? Foi progressivo, ele começou realmente com a psicografia, e depois ele foi manifestando outras mediunidades. Tem a clareaudiência, a clarividência, tem uma que eu nunca tinha ouvido falar, chama-se xenoglossia. Será que alguém sabe o que é xenoglossia? Sabe, Odete? Você quer falar? Você precisa abrir o microfone, Odete. Aí. Eu aprendi que isso se refere quando o médium recebe com as próprias palavras da entidade que se apresenta. Você conseguiu? Não entendi. Por exemplo, o médium recebe. O médium que recebe essa entidade numa sessão, ele, como se saísse e fala
na linguagem do espírito. Pode ser em francês, em inglês. O médium não conhece essa língua, mas ele reproduz. Isso É o mesmo. que eu aprendi. Eu não sabia disso, tá certíssimo, Odete. Muito obrigada pela contribuição, viu? O Renato me fez uma pergunta e eu fui pesquisar, né? Então, é verdade. Inclusive, se vocês tiverem interesse, eu posso falar de 4 casos, né, que eu encontrei. Um é do próprio Emmanuel. Ele falou em inglês, ele escreveu em inglês de trás para frente. E Chico Xavier fez essa carta de trás para frente em inglês, ou seja, não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo ou escrevendo. E aí ela só seria lida se ela fosse espelhada. Aí teve que pegar um espelho, pôr, aí ela seria lida de maneira correta. Tiveram até que traduzir. Lógico, ele tem o sentimento do que estava escrito, mas palavra por palavra ele não sabia. Tem uma outra família, deixa eu ver se eu encontro aqui, que tornou-se muito, muito amigo deles. Ah, essa ainda não é a história. Tem a que escreveu em inglês, que é Arilene Aron. O marido dela havia sido assassinado e ela tinha comumente conversar com o marido em inglês. Inclusive, Eu baixei uma autorização. ele tratava ela por Darling. Foi ligar E agora. aí, na carta, ele falou exatamente aquelas, além de falar português, dando notícia e tudo mais, ele escreveu exatamente aquelas frases que os casais costumavam falar e assinou, né? E chamou ela de Dar. Então, era uma menina que estava no desespero, porque foi uma morte brutal, uma morte abrupta, né? E Chico Xavier literalmente salvou, porque ali foi aquele, é o que eu falo dele, né? Ele traz aquele lenitivo, ele entra nos lares através dessas psicografias, ou cartas, livros, né? E quando você lê um livro dele, principalmente um romance, você acaba trazendo para o seu dia a dia, né? Que você às vezes tem alguma dificuldade com alguém, ou ao contrário, você tem uma afinidade muito grande e você vê nos livros dele, né, esses exemplos, né, de afinidade, de dificuldade. E aí você vai relacionando e sempre acaba mostrando um caminho, né, que você tem, como falou, né, com Deus você tem tudo. Então, se você realmente não esmorecer, não desistir, está tudo alinhado, né? Está tudo construído para que realmente a gente consiga alcançar um degrauzinho que seja. E ele teve uma família de judeus, né? O pai é Davi e a mãe é Sônia, e a família tem o sobrenome de Muscati. E eles perdem um filho de uma maneira também. Ele foi fazer uma cirurgia de desvio de septo e ele acaba morrendo de choque anafilático. Então, foi uma morte, né, difícil de entender. E o pai não queria aceitar de jeito nenhum, falaram para ele ir, os dois ficaram em depressão, o casal, não queriam aceitar, estavam desistindo da vida. E ele acabou indo e a mãe logo se convenceu porque viu ali na mensagem traços, linguajar, palavras que o filho usava, mas o pai não aceitou. Até que depois de algumas cartas que o filho mandou para ele, haviam palavras em hebraico. E aí ele falou, uma pessoa que não conseguiu concluir nem os primeiros anos de escola, jamais conseguiria escrever em hebraico. E aí o filho, óbvio, escreveu coisas, detalhes, né, da vida. E essas cartas, gente, falam muito disso. Citam nomes, citam datas. Então, assim, não tem como negar que ele estava tendo, de alguma maneira, esse contato
com esses seres que já estavam, né, na pátria espiritual. Teve até um rapaz que ficou com ele que falava muita gíria, e eu ouvi, eu juro que eu não entendi uma palavra. Então, através desse rapaz, ele conseguiu ter também contato com rapazes que falaram que tinham desencarnado, e esse rapaz traduzia para ele, mais ou menos, e ele conseguia escrever e receber essas mensagens, porque não dá. São palavras que a gente usa totalmente diferente e que ele conseguiu e tem mais, né? Então, xenoglossia é exatamente isso. Quando ele recebe e fala em outra língua sem ter propriedade, né, de outras línguas, né? Aqui, ó, a Karina está escrevendo alguma coisa aqui, depois se o Renato quiser ler. Então, eu vou continuar, vocês podem ir me interrompendo aí. Então, ele foi... para ficar dentro do que você está dizendo, eu vou ler o que a Karina escreveu. Tá. A xenoglossia é um termo proposto por Charles Richer e aprofundado por Ernesto Bozani, com o objetivo de distinguir a mediunidade poliglota, seja escrita, falada ou por outro mecanismo mediúnico, quando a mensagem recebida é realizada em linguagem ou idioma ignorado pelo médium. Isso. Por isso que fala linguagem, que é essa parte aí que fala da gíria, né? Ele fazia o desdobramento, ele tinha a propriedade de controlar o ectoplasma, então ele materializava, né, objetos, mas eu não gostaria assim, isso tudo é muito importante, mas o importante realmente sempre é isso, né? O que a mediunidade dele, o trabalho dele, a percepção dele traz, né, para cada pessoa. Então, ele salvou, deve ter salvo muitas vidas através dessas cartas psicografadas. Muitas pessoas realmente, além de salvar vidas, muitos deles trabalharam muitos anos com Chico Xavier, ajudando, né? Foram amigos de estarem ali presentes, outros até desenvolveram mediunidade. Então, é um trabalho muito lindo, né? Um trabalho que é uma pessoa que, aonde passa, deixava luz, deixava amor, deixava esperança, e foi assim que ele viveu a sua vida. Então, mesmo nasce em um lar que traz as marcas da orfandade, né? Ele perdeu a mãe, foi criado por uma tia, alguma coisa assim, já não me recordo muito mais. E depois, nos momentos mais agudos da infância dele, quando essa tia judiava dele, talvez a Karina vai poder falar melhor, ou a Odete, eu sentia a presença da mãe, chegava a falar com a mãe, e ela dizia que iria trazer um anjo na vida deles, né? E trouxe realmente uma segunda esposa, que assim que se casou com o pai dele, pediu para chamar todos os filhos, porque o pai teve que meio colocar um filho em cada lar, né? E trouxeram todos, ainda ela teve mais 5. E ela adorava Chico e tratava ele com muito carinho, muito respeito, entendia a mediunidade dele. Tem outro episódio dele com 5 anos. 5 não, ele estava na escola, foi um trabalho de escola. E ali deixa eu ver se eu encontro aqui para falar certinho, que às vezes a gente acaba esquecendo falando aqui. Um trabalho de escola, onde o tema foi Independência do Brasil. E a mediunidade dele era tão espontânea que ele conversava direto com espíritos, com seres desencarnados, era normal. E esses seres, até pela luz dele, né, para poder se comunicar com ele, estavam sempre presentes. E nesse dia, na escola, esse trabalho veio um ser, né, um espírito, e falou tudo sobre a independência do Brasil. E com isso, ele recebeu ato de menção honrosa por esse trabalho. E os amigos da escola falaram, não,
Chico Xavier trapaceou, não sei o que lá, vamos fazer uma provinha para ver como é que vai ser. Só que aí o espírito continuou perto dele, né? E o professor fazendo as perguntas e o espírito respondendo, e ele respondendo em cima, né? Mas o que a gente vai, assim, duas coisas, né? A percepção dele era natural, né? Como a gente vê uma pessoa viva, ele via normalmente uma pessoa que não estava mais encarnada. E que o trabalho dele foi um trabalho muito bom, né? Muito leal. Então, foi bem bacana essa passagem, eu gostei, falei, né? Uma criança. E aí, quando ele começou a trabalhar mesmo no centro, ele começou a receber sonetos. Então, tanto é que o primeiro livro dele é sobre sonetos, né? Ele fez compilou e foi o primeiro livro dele. Com 22, Parnaso do Além-Túmulo, trazendo poemas assinados por grandes nomes da língua portuguesa. E é isso que me bateu muito forte, né? Como a gente precisa ter coragem quando a gente acredita, porque sempre vem a dúvida, né? Oh, grandes nomes, será que é, será que não é? E Chico sempre foi tão leal com ele mesmo e com o que ele sentia e escrevia e o trabalho dele, que nunca deixou dúvida, né? Se alguém duvidasse, ele tinha sempre uma postura, uma conduta exemplar. E a pessoa que tinha que ir pesquisar e ver, porque ele era fiel àquilo que ele escrevia, ele podia assinar, né? Por esses nomes. Esse livro foi publicado pela Federação Espírita, e nesse momento, né, de que foi o primeiro trabalho dele, transformando assim todo o movimento espírita, né, trazendo uma compreensão através dos livros dele, das obras dele. Eu procurei, são 410 e 12, 450 e não sei quanto, e cada lugar fala. Eu peguei uma relação dos livros, mas não, vou confessar que eu não tive a paciência de ficar contando, né, todos os livros, mas é mais de 400, né, são mais de 400 livros. E a partir daí ele produz essa obra, e essa obra fundamentou o movimento espírita. Então, em todos centros espíritas tem não só a dele, como ele encorajou muitos outros médicos, como se ele tivesse validado tudo isso que antigamente era escondido, pessoas morriam, não se podia, é algo natural do ser humano, essa percepção, essa capacidade, mas tinha que ser alguém tão grande como ele para amparar, né, tudo que ainda não tinha sido construído, né? Então, através dele, depois foi traduzido, né, em outras línguas para outros países, e isso foi divulgado, e os centros espíritas passaram também a ter escolas, né? No meu estudo inicial para mediunidade, para estudo do Evangelho, foram 5 anos de estudo. Então, você, para começar a atuar, você precisava ter o conhecimento, não era simplesmente atuar e não saber muitas vezes o que você estava fazendo e por que você estava fazendo. Então, através das suas obras, ele trouxe essa transformação, essa liberdade, e é como se fosse realmente vamos dizer assim, um oceano da boa nova, né? É como quando vem alguém e que reformula tudo, e tudo fica mais bonito, e tudo fica mais transparente, e os centros até hoje realmente eles acolhem, além dos estudos, além dos livros que nos instruem, né? Eles acolhem as pessoas, eles dão os passes, eles trabalham com cura. Então, é um trabalho realmente magnífico, de muito amor, e que não pede dinheiro, né? Não pede dinheiro. Quem quiser contribuir, contribui. Então, quem está na direção busca
venda do livro, que vai para ajudar, às vezes fazem alguma ação, alguns têm uma cantina, alguns têm a lojinha para vender, né, as roupas usadas, tudo isso para realmente não ter nenhum dinheiro envolvido, ninguém recebe nada, é tudo trabalho voluntário, para ajudar realmente a comunidade, né? E muitas vezes ele nunca quis nenhuma honraria, nenhum título, ele sempre serviu com amor e por amor, nunca se sentiu maior, nada, ele era um servidor, né, de Cristo, como ele fala. E até num dos programas, né, que ele foi, perguntava, e se você morrer, quem vai te substituir, né? E ele brincando, fala, eu sou como um capim, qualquer um pode me substituir, é só, né, desejar, querer fazer o trabalho, né? Então, ele realmente se colocava de uma maneira bem humilde perante qualquer situação. E numa dos programas, né, ele começou não, quando já tinha uma certa idade, a ir em programas que faziam, né, entrevistas e perguntavam sobre a mediunidade. Tem alguns bem conhecidos que tem muito material na internet, e tem um deles, né, que houve um incidente. Em uma das entrevistas foi chamada uma autoridade religiosa que não tinha simpatia pelo trabalho de Chico, ou seja, não compreendia, né? A religião católica foi realmente uma das entidades, né, religiosas que cerceou esse trabalho, né, de a gente entender que a vida não acaba aqui, que nós somos espíritos eternos e que nós estamos aqui por um tempo muito menor do que até a gente passa na pátria espiritual, e onde a gente vai encontrar nossa evolução, né? Então, aqui é quase uma ferramenta, é um tempo para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente trabalhar, para a gente se comprometer com aquilo que a gente se compromete, veio, né, para fazer. Muitas vezes a gente não faz, e é por isso que a gente retorna, e a consciência de que esse trabalho espiritual é muito grande, né? Então, quando você vê um ser como ele, a gente sabe que ele começou como nós, em outras vidas, e ele foi se aprimorando, e pôde chegar até num patamar como esse, de chegar, viver 92 anos sem se corromper, sem se intimidar, né? Por tamanha bondade e humildade, é isso, quando a humildade é maior do que a gente mesmo, ela vence qualquer obstáculo. E a gente fica bravo com a gente mesmo quando a gente tem esse conhecimento e não consegue ser esse conhecimento, né? Então a gente estuda bastante, procura bastante, as fichas vão caindo, a consciência da gente vai e volta, e a gente vê que a gente ainda não é esse conhecimento, e ele mostra para a gente que é possível. Pode falar, Ana. Uma observação e uma pergunta. Você estava narrando um episódio que aconteceu no programa Pinga Fogo, na época da TV Tupi, que ele foi interpelado por, acredito que um padre, ou enfim, um líder O do religioso. Pinga Fogo, na verdade, amor, o padre não, quando eu assisti, o padre não estava presente. E nesse lugar aqui, o padre estava presente. Então, mas você acabou não contando o que aconteceu. Não contei. Ah, tá. Contei. Eu achei que você ia contar. Tá bom. Não, vou contar. Então, eu vou contar antes de... E aí, quando ele viu, né, ele entrando, ele simplesmente sai da cadeira, se ajoelha diante, né, dessa pessoa, dessa entidade, né, desse ser, né, dessa autoridade. Então, ele se ajoelha diante dele e ele diz, beija a sua mão, o seu anel, e diz que ele está de joelho diante da única autoridade religiosa presente nesse ambiente, mostrando então que ele não era uma autoridade,
mas um servidor do plano espiritual. Então, a sabedoria, né, que ele adquiriu servindo a todos é o sonho de todos nós, né? Se ver numa situação, ter uma capacidade dessa, se ajoelhar diante, vamos dizer assim, seria do inimigo, que para ele é um irmão, né? E falar isso. Então, ele reconheceu que ali, para falar, né, de religião, não tinha ninguém melhor do que aquela pessoa. Então, é um ato de elevada sabedoria. E a pergunta que eu ia te fazer é assim, a gente, né, sempre ouve falar desse lado santo dele, né? Mas a gente sabe que ele, quando criança, sofreu bullying, né, como a gente chama hoje, não só entre os amigos, mas entre os familiares, né, quando criança, falando que ele estava ficando louco, enfim. Depois, mais velho, ele foi acometido por doença. Não teve Várias. nenhum momento que você tenha estudado que ele pensou em desistir, que ele fraquejou perante tantos obstáculos assim? Eu não vou saber te relatar exatamente, mas houveram, sim, algumas situações que o próprio mentor se apresentava, falava com ele, fortalecia ele, mostrava ao que aquela situação, onde poderia levá-lo, qual que era a missão dele naquela, né, naquela situação, porque ele começou aos 17 anos, né? Então, ele começou com a intuição, sem conhecimento e se doando. Então, ao longo dos anos, ele foi adquirindo, sim, esse autocontrole, essa sabedoria, mas houveram momentos que, como ele tinha muito contato com os espíritos, né, eles estavam sempre presentes, orientando, né? Então, ele nunca fraquejar de desistir, não, mas perguntar muitas vezes, se vê ali numa situação que ele precisava de um apoio e ele sempre teve, porque ele acreditou, né? Então, a doença nunca tirou ele, né? Ele teve várias doenças, não foi só uma, e desde jovem, mais jovem, e aí ele foi meio que adquirindo a visão, pulmão, e teve mais, se eu não me engano, mais umas duas, mas ele militou, né, até o fim. Você viu que ele, na época, estava magro, ele ia com ajuda, né? Porque ele teve também uma vida, assim, regrada, vamos dizer. Por outro lado, ele ficava até de madrugada nos centros, ele não tinha horário, enquanto tinha pessoas ali esperando para falar com ele, para ouvi-lo, para receber uma ajuda, um lenitivo, ele atendia. Muitas vezes as pessoas iam até o seu lar, então nem lá mais ele tinha essa liberdade, né, de estar, de relaxar, de, vamos dizer assim, curtir, né? E depois ele até fez um quartinho assim no fundo da casa para ver se ele conseguia pelo menos dormir. A hora que ele fosse dormir, ele conseguisse. E às vezes era cedinho, ele saía desse quartinho, já tinha gente esperando, e ele calmamente começava a atender, às vezes, né, se tratava, mas nunca negou de atender ninguém. Talvez esse excesso de trabalho, né, da visão, do corpo físico acabou, esse excesso de trabalho mediúnico, de servir, pode ter afetado, sim, o corpo físico dele, né? Mas ele nunca parou, que a gente, 92 anos, não pode falar que parou. Acho que a Marcinha Sorrato quer me perguntar. Sorrato. Pode falar, Inês, Sorrato. o assunto está tão empolgante que primeiro vou fazer primeiro parabenizar o Roberto aí pela vibração, né? Foi uma vibração. Vou fazer um parênteses antes de fazer a pergunta, viu, Roberto? Se me permitirem.
fazendo uma analogia, né, com as vibrações que nós estamos acostumados, né, é como se fosse uma cavalgada, né? O Marrom hoje ele fez uma cavalgada no pelo. Diria assim, usou uma técnica, né, sem fundo musical, sem nenhum artifício, né, e trouxe a pureza, que acho que juntou com o que você está trazendo para nós hoje, né? A gente usa alguns artifícios, fundo musical, né, para fazer a vibração, e como se fosse uma cela, né? Que o Roberto, desculpa, foi direto, né? Ele foi uma cavalgada, assim, uma trilha, né, maravilhosa, foi assim, pela pureza, né? No pelo, vamos dizer, cavalgar no pelo, que dizem o pessoal que faz hípica, né? Mas, voltando aqui para a Inês, né? Inês, Só um adendo, eu acho que é isso, né? Talvez seja o jeito dele mesmo. O Roberto, ele assume e é direto, né, Roberto? Fala um pouquinho para incrível, ver. incrível. Parabéns, né? Obrigado, obrigado. Vindo de você, eu fico lisonjeado, Sorrati. É isso. Mas, Inês, eu assim, conheço pouco a biografia do Chico Xavier. Assim, eu tenho uma admiração ímpar, né? Porque também não participei assim, de estudos sobre o espiritismo, mas ele teve apenas um mentor ou teve vários mentores que vamos dizer, orientavam principalmente na psicografia, né? Que eu não sei se foi um desenvolvimento, um autodesenvolvimento, estudos. Como eu talvez não tivesse muitos recursos, né, para se apropriar dessa, vamos dizer, não vou falar que é uma ferramenta, mas dessa luz aí dele de poder trazer a psicografia das pessoas, de entes queridos que já tiveram, foram para outras dimensões, não? Entes queridos é uma propriedade que ele tem de entrar em contato com essas pessoas, por isso que as cartas eram tão fiéis, né, com esses espíritos. Existem vários estudos e várias maneiras de se falar isso. Eu vou falar agora, a gente está falando de Chico Xavier, palavras do Espiritismo. Não há incorporação, não existe, né? Então, ele via os espíritos, ele ouvia, ele tem a clarividência, a clareaudiência, capacidade de ouvir e de ver. Então, ele conversava com os espíritos, ele via os espíritos como se eu e você estivéssemos conversando. Então, a pessoa conseguia fazer riqueza de detalhes, transmitir para ele riqueza de detalhes. Então, muitas vezes, não é que ele está vendo, né? Ele está, através do sentir, você vê, entendeu? Porque é a mesma coisa, você pode chegar perto da Márcia um dia e falar, nossa, aconteceu, eu estou sentindo que você está triste, eu estou sentindo que alguém falou alguma coisa. Quando você vai ver, você vai falar alguma coisa que aconteceu com ela através dessa ligação que vocês têm, né? Casal, principalmente, ou quem convive, a pessoa chega, você já fala, aconteceu alguma coisa. Não, chorou. Não, você muitas vezes descreve, né? Então, é isso que ele tinha. Os livros dele, se você for buscar, tem muitos, né? Todos eles, ele coloca ali quem foi o mentor que ditou aquela obra para ele. Então, ele se coloca como uma ferramenta. Então, aquele espírito vem, fala com ele, e depois, no final do livro, ele põe quem foi esse espírito que ditou o livro para ele. Né? Os poemas que eu falei, o Parnaso da Lentúmulo, que foi o primeiro, foram vários escritores brasileiros. Então, você imagina, uma pessoa ter a coragem de falar isso, e muitas vezes de colocar o nome, ele tem que ter muita segurança. Vão encher ele de perguntas e ele vai ter resposta, porque aquilo para ele não tem dúvida nenhuma. Né? Então, ele sempre citou, sim,
nomes importantes, nomes conhecidos, nomes que muitas pessoas depois foram ver data de falecimento, sabe, tentar checar aquilo que... Sempre, não, pelo menos eu não encontrei nada que tirasse nessa veracidade de toda a obra dele, não tem. Porque ele já nasceu pronto, vamos dizer, né? Nessa vida, imagino que ele já trabalhou para alcançar isso. Posso dar um pitaco aí na conversa? Não. Pode. Eu acho importante, em cima do que o Sorati perguntou, ficar claro que assim o principal mentor de Chico Xavier foi Emmanuel, dito pelo próprio Chico Xavier que a maior parte do que ele psicografou veio de Emmanuel. Aí houveram, né, outros espíritos, enfim, que ele André Luiz, psicografou, mas o mentor tem principal muitos, era Emmanuel. sim. Só isso. Quer falar com alguma coisa? Bom, Muito obrigado, Inês. Gratidão Obrigada, que agradeço. pelo esclarecimento. Oi, Dé. Andréia. Oi, meu amor, tudo bem? Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: eu estava vendo um documentário uma vez daquele Pinga Fogo, acho que é esse o nome do programa, né? Acho que há 50 anos atrás, se não me engano, teve um documentário lá muito polêmico que ele fala sobre a data limite, né? E é muito interessante esse documentário. E eu queria saber se você conseguiria me responder se essa data limite tem alguma coisa a ver também com a Covid, né? Porque, se eu não me engano, eles falaram que a data limite era 2019, 2018, e logo depois a humanidade atravessou pela pandemia, né? Se teria alguma coisa a ver ou não, né? Ó, Dé, eu até cheguei a ler um livro dele. Isso tudo é difícil para a gente explicar, porque muitas coisas que esses seres trazem, né? Ele já está sendo elaborado no plano espiritual. E nós temos o livre-arbítrio, tanto é que esse livro que eu li, ele fala que nós conseguiríamos ter uma nova chance, se não houvesse guerra, uma terceira guerra mundial, porque estava por vir uma terceira guerra mundial se a gente realmente não buscasse o lado do amor. Então, a gente também tem a capacidade, né, de modificar, porque isso é futuro, né? Mas ele nunca, assim, a data, ano, assim, por mais que fale, muitas vezes a maneira que a gente tem de interpretar não é exatamente o que quis falar, o que... Eu não acho que ele escreveu alguma coisa assim para, não, é isso que vai acontecer, porque que eu saiba, ele fala, mas talvez eu não esteja... Porque nem sempre acontece exatamente daquela maneira, não só ele, como com qualquer outra pessoa que faça previsão do futuro, que a gente tem livre-arbítrio, e eu não acho que está ligada ao Covid, né? Poderia ter sido qualquer outra coisa, eu acho sim que Inês, quando o Covid chegou, eu pensei como se fosse um ser, né? E eu falei assim, se ele está cumprindo realmente, né, uma profecia, algo que deveria acontecer, que a gente está nessa curva ascendente, né, a gente estávamos assim no poço, e é isso que fala, esse fundo de poço não dura 10 anos, 20 anos, ele já está se processando há muitos anos, né? Então, eu falei, eu não gostaria de ser, então por isso eu te agradeço e respeito, e acho que vai acontecer o que tem que acontecer. Então, cabe a cada um de nós não ficarmos ligados com relação a Chico ou qualquer um que seja a isso, e sim pegar isso que ele trouxe e falar, puxa, se ele está falando isso, o que eu posso mudar hoje na minha vida para que não aconteça, para que eu seja realmente um instrumento, para que não ocorra uma terceira guerra,
para que eu melhore a minha percepção, para amar o próximo, para me amar, me compreender, ter, como diz na oração, ter aquela paciência comigo mesma e com o próximo. Então, eu penso que algo que seja revelado dessa maneira é muito mais para que nós possamos refletir, porque a evolução ela é individual, né? A gente é tudo junto, vamos dizer que um depende do outro, mas para chegar lá é individual. Ninguém vai dar um passo, né? Então, se a gente pegar algo que não seja tão bom e ficar com medo, né, como foi dito até na última egrégora, é lícito você juntar, saber armazenar, lógico que é, todo mundo precisa aprender. Mas por que você vai ter medo? Porque um dia a gente vai partir. Então, você vai fazer isso com qual intenção? De ajudar o seu próximo, né, de agir, com qual intenção? Se for boa, ok, mas e será que for por medo? Pensar se eu vou acabar morrendo e vou morrer com medo? Então, a resposta minha seria essa. Para que qualquer, seja de quem for, boa ou não tão boa, que a gente aprenda a olhar para a gente e aproveitar de uma maneira positiva, pelo menos para a gente mesmo. Obrigada, Inês. Você é luz. Eu também. Eu que agradeço. Vou fazer também uma observação nesse assunto que a Andrea trouxe, porque na egrégora passada, né, se eu não estiver enganado, foi a passada que a Sanelva e o Maurício falaram sobre a Era Dourada, né? Já faz muito tempo que todas as filosofias espiritualistas, todas as grandes escolas vêm falando sobre uma mudança de era, né? Tem lá, inclusive, os maias, né? Enfim. Então, acredita-se que essa data limite que o Chico colocou na forma de ver dele, né? Era nos preparando realmente para essa mudança de era. E aí, essa mudança de era, como a Inês falou, 5 anos, 10 anos a mais ou a menos, né? Para nós aqui pode parecer muito, mas para a espiritualidade, para o universo, não é nada, né? Mas o que é certo é que a gente já vem sendo avisado por todas essas escolas, né? E nós iríamos atravessar o final de uma era, iríamos entrar numa outra era, e isso tem que ser refletido por nós. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma geração que está vivendo o final de uma era e iniciando outra. E nessa que se inicia, confia-se muito que a gente vai fazer mudanças que possam corrigir essa rota que o homem, nos últimos 100, 200 anos, enfim, tratou de desviar, né? Então, reflete também sobre isso, Andréia, sobre o negócio das mudanças de era, e o Covid talvez seja apenas uma consequência dessa mudança vibratória, né, na mão do homem, enfim. Só isso, gratidão. Uma vez, assim, a gente vê que muitas vezes, quando acontece algo dolorido para a gente, difícil da gente entender, passar, nossa, depois traz tanta luz. Então, difícil é a gente passar, né? Nesse momento que a gente vai exercitar o nosso conhecimento, a gente tem as nossas caixinhas, né? Que a gente vai armazenando conhecimento, e nessas horas é que a gente tem que pegar e misturar e realmente usar, né? Esse conhecimento. Então, esses momentos agudos que talvez a gente realmente venha a passar, tem que servir para a gente se melhorar, né? Porque senão não faz sentido. E se nós estamos aqui hoje, vamos dizer que é um merecimento, porque talvez a hora que mudar realmente, nós vamos estar numa vibração que o planeta vai nos acolher como acolhe hoje. Como que vai ser, né?
talvez se eles realmente deem essa resposta, ou talvez nem possam dar para a gente, porque é esse o objetivo que a gente tem, né? Eu não vou dizer que eu faço e que eu acerto, que não. Cada um vai fazer aquilo que consegue entender, né? Obrigada, viu, Dé? A Canelva pode falar bastante agora disso. Não, fala nada. Sem ser do Chico, né? Sem ser do Chico. Ah, mas por que não? Não, primeiro deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo aqui, ó. Olha! Tá limpando tudo, vai vender? Não, estou Tá armazenando. Ah, meu Deus. Você depois vai fazer uma só para ensinar a gente, tá, Sanel? Não, brincadeira. Estou separando aqui para as galinhas, enquanto eu estou ouvindo você aqui, estou descascando milho aqui para as galinhas, porque isso aqui já passou do ponto. Mas eu vou falando aí do Chico, que é o assunto. Eu fiz escola kardecista, né, quando eu era criança. Eu entrei, acho que com 8, 9 anos, por aí, fiz algum tempo. Então, tive a oportunidade de ver bastante coisa sobre o Chico, e sempre tive esse interesse, vejo filmes, tenho livros, enfim. E tem de fato, algumas gravações do Chico, ele falando sobre essa data limite, né? Até depois eu posso procurar aqui e compartilhar com vocês, mas é exatamente isso, esse adendo que o Renato falou. Essa data limite é justamente porque nós estamos entrando aí na Era Dourada, e não dá mais para ficar em cima do muro. Como você também já falou, tudo que já tinha que ser dito já foi dito. A gente agora tem que arregaçar as mangas e perceber que a gente não pode mais ficar em cima do muro, né? O Chico veio para deixar essa mensagem, né, de que a gente tem que ajudar a humanidade, tem que partir de nós. Como você falou, até os 92 anos ele se doou completamente. Ele talvez somente ele, eu não me lembro dos termos técnicos, mas o Chico ele psicografava com as duas mãos, ele falava e ele recebia mediunicamente, né? Depois, quando ele terminava com as duas mãos, ele falava, ele já tinha muitas vezes recebido um livro inteiro e ele já escrevia tudo. Era Às vezes tinha 3, 4 livros no ano, imagina. Então, assim, isso é o sinal da entrega. Ele sabia, ele entendeu o seu propósito, né, e cumpriu. Então, cada um de nós tem um propósito, mas a gente precisa saber qual. Qual é o meu propósito? Eu não vim aqui à toa. Então, cada um de nós, a gente tem que realmente ver se aperceber que nós estamos na data limite, que a gente não pode mais ficar aqui brincando, né? Que a gente não pode mais ficar incólume ao que está acontecendo. Então, a gente tem que seguir o exemplo do Chico e a gente, de fato, se doar, a gente fazer a diferença nesse mundo, seja lá o que for a sua parte, mas a gente tem que entender que nós não estamos aqui a passeio, que a gente veio aqui para fazer a diferença. Então, eu torço para que cada um que esteja aqui consiga seguir o exemplo do Chico, o exemplo de Cristo, e descobrir qual é o seu caminho, onde é que você pode contribuir, onde é que você pode fazer a diferença nesse mundo, como o Chico fez, né? Então, nós estamos realmente na data limite. E é claro que, e também se a gente volta atrás aí, tem muitas mensagens dizendo dos supervírus que viriam, né? Eu particularmente, eu fiz uma palestra há mais de 20 anos falando desses supervírus que viriam, que não haveria nenhum médico que detectasse, assim como todas agora as consequências da vacina, que tem morte súbita, problemas cardíacos, enfim, tantos outros problemas respiratórios, e que os médicos não detectam. Não há como detectar, porque isso faz parte desse aprendizado, dessa passagem. Então, são vírus que estão que estão conectados com o nosso crescimento espiritual. Então, se você está mais conectado a um plano maior, essas doenças batem em você
e vai ser leve. Se você não está conectado, vai ser mais pesado. Esse é o meu entendimento particular, tá? Pelo amor de Deus. Não estou colocando uma imposição, é aquilo que eu entendo e aquilo que eu venho estudando. Então, se você tem uma conexão mais forte, se você tem um respeito com o teu corpo, se você vê o teu corpo como sagrado, as doenças podem até chegar, mas você aguenta mais firme do que os outros, né? Então, eu torço para que o exemplo do Chico aí seja assimilado por todo mundo e que a gente possa ser a diferença aí. Gratidão. Participar desse novo. Eu sempre falo que eu acredito que esse trabalho, né, e eu tenho certeza que todos aqui têm outras atividades, certeza que alguns têm, outras também, sem ser só na egrégora, você e tantos outros, a gente já está vivendo, a gente, de certa maneira, quem acredita realmente e o coração se abre, já está vivendo, já está construindo, é por isso que eu falo tirar o medo, né? Porque nós vamos um dia fazer a passagem, nós vamos, né? Ninguém quer sofrer, óbvio, numa cama ou vir a não ter um alimento, né? Então, se nós tirarmos o medo e trabalharmos com afinco cada dia, porque cada dia é oportunidade, né, de fazermos, de criarmos, né? E amanhã a gente não sabe se vai estar. Então é isso, né? A gente já está, com certeza, trazendo esses assuntos, isso tudo reverbera, isso tudo fica no cosmos. Quem estiver buscando pode alcançar. Eu acho que isso é trabalho. Toda vez que a gente se reúne e fala algo bom, você está contribuindo, né? Pode não ser o suficiente, mas está aí o que a Sanelva falou, de você saber aquilo que realmente você quer fazer, que faz feliz, que não tem nada a ver com a matéria, que o exemplo dele é justamente esse, né? Não, nunca foi nenhum tipo de ganho, né, financeiro para o trabalho dele, mas ele realmente é um ser especial, iluminado, que um dia a gente vai conseguir ser como ele. Eu vi que o Tadeu levantou, amor, aqui, porque eu tive a oportunidade de falar um pouquinho, né, com a Cida, e talvez ela frequente o centro, talvez ela tenha alguma contribuição. Cida E o Cidinha. Cidinha. Ah, E o Marcos, Cida e o Robson, né? E o Marcos também me mandou um vídeo que eu achei muito interessante, que é uma fala de Chico Xavier sobre as crianças que reencarnam com alguma deficiência, alguma situação física, né? E ele até eu falei que seria muito legal, então, se ele... Porque eu nem consegui abrir o vídeo, não deu tempo. Então, se depois chamasse a Cidinha, chamasse... tá, Porque ele já vamos dar a está. palavra para o Tadeu, depois a Quini, aí eu já... Eu veio falar um monte de coisa boa, né, Tadeu? Boa noite, Inês, Renato, boa noite, pessoal. Eu tenho alguma afinidade com o Chico Xavier, inclusive um áudio que eu partilho todos os dias lá do Ricardo Mello. Ele também cita muito o Chico Xavier, as histórias dele, tudo, né? Mas o que eu queria comentar com vocês é outra coisa. Falando aí a respeito da xenoglossia, que é você falar um idioma que você não conhece, tem uma pessoa aqui no norte de Minas, ele tem, parece que tem um QI meio abaixo da média. Inclusive, ele tem um apelido de galinha tonta ou galinha cega, alguma coisa assim. Aí, um dia, em sonho, ele recebeu um alemão. E o alemão falou para ele assim, ó, a partir de hoje você vai falar alemão. Aí, outro dia, ele sonhou com o japonês. O japonês falou para ele assim, ó, a partir de hoje você vai falar japonês. E depois foi em inglês. Aí tudo bem. Aí as pessoas disseram assim, ele deve falar meia dúzia, né, de palavras em alemão, em japonês e em inglês. Aí teve uma matéria, se não me engano, eu não me lembro da rede, se foi a Record ou a Globo, levou lá na casa dele, na cidade dele, um professor de inglês, uma de alemão e uma de japonês.
e eles avaliaram o nível, né, de fluência dele falar aqueles idiomas. E eu me lembro que o japonês falou que para um brasileiro falar japonês daquela forma, ele teria que estudar, acho que 11 ou 12 anos. E o inglês também falou que ele falava né, fluentemente, e a alemã também. Era uma pessoa que tinha morado na Alemanha, acho que ela era alemã mesmo de nacionalidade. Então, como que se diz? Existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que só a nossa própria filosofia, né? Então, quando você falou, né, da xenoglossia, aí me veio essa história. Então, isso aí está no YouTube, eu vou achar e vou postar lá no nosso grupo, né? Então, é uma coisa assim, tipo assim, né, que é muito inexplicável para a gente, né? Como é possível, né? E isso que aconteceu com ele é uma pessoa totalmente sem cultura acadêmica nenhuma, né? E aí hoje ele dá aula desses idiomas lá na cidadezinha, que é uma cidade pequena. Então, é muito interessante. E o Chico Xavier, eu li dele, o primeiro livro que eu li dele foi Renúncia, depois eu li Paulo Estevam, depois A Vingança do Judeu, que é uma história lá que troca os neném, né? Mas também tenho muita afinidade com ele, né? Assim, gosto muito. Mas aí me veio de partilhar essa história, né? Da xenoglossia aí. Então é isso. Gratidão aí, Inês. É trazer o conhecimento. É isso, é a capacidade. São grandes seres, né? Embora venha de uma forma humilde, justamente eu acredito que para mostrar, né, a possibilidade, a grandeza do ser humano, e que às vezes a gente se ocupa tanto, né, com coisas tão pequenas, sentimentos, ressentimentos e trabalho, não sei o que, e esquece de usar as ferramentas que estão a nosso dispor, né, que já foram colocadas. Por isso que vamos conversando, vamos afinando essa nossa capacidade, né, Tadeu? Gratidão, Sim. muito. Eu ouvi muito de passagem, lembro alguma coisa assim, mas não tinha essa intimidade com a história. Gratidão mesmo, viu? Obrigada. Ah, legal. Gratidão, Inês. Mimi, eu preciso que você abra a tela para mim compartilhar e você conversar com a Inês. Oi, boa noite. Hoje eu consegui participar, viu? Por coincidência, hoje eu consegui chegar. Viu, Roberto? Eu não consegui pegar toda a sua vibração, peguei só um pedacinho, mas, ó, parabéns, viu, Roberto? E Inês, e hoje, por coincidência... Oi, Beto, faz tempo que eu não vejo vocês, boa noite. Estamos com saudades. Também, viu? Então, e por coincidência, hoje a Inês está falando do Chico Xavier, é um relato que aconteceu há muito tempo, não vou falar quantos anos, mas já faz tempo que aconteceu, porque eu era criança ainda, e a minha vizinha, a filha dela estava com câncer. Aí ela faleceu, tudo, foi lá no Chico Xavier, e eu tinha emprestado um livro e um caderno para essa menina que chamava Rosana, ela estudava comigo. E só que ela faleceu, ela não devolveu os cadernos para mim. E na carta que a mãe dela foi até lá, né, fazer, ela recebeu uma carta pedindo para devolver os cadernos e o livro para mim, que eu tinha emprestado, e a mãe dela não sabia disso. E aí, por isso que eu estou entrando nisso, falando esse relato que aconteceu. Aí, depois disso, eu falei, nossa senhora, como é que iam saber que eu tinha emprestado um caderno e um livro para a Rosana? Essa era uma menina que estudava na minha classe, e eu fiquei, até quando era criança, eu fiquei até emocionada. Aí, é por isso que eu venero muito o Chico Xavier, eu sei que tudo que aconteceu na vida dele, eu acho que tem um mérito tudo, ele fica até os 92 anos só para ajudar, e a gente não é nem um pouquinho, né, perto deles. Então, aí eu acho que foi o que a Sanelva falou, a gente tem que fazer a nossa parte.
Então, é esse relato que, por coincidência, hoje a Inês está falando do Chico Xavier, tá? E gratidão por tudo, e estava com saudade de todo mundo, viu? Beijo no coração de vocês. Obrigada, viu? Porque muito bacana a gente ouvir, né? Realmente alguém que pôde participar diretamente de um evento como uma carta direcionada, e é isso mesmo que você falou, é rico em detalhes, que normalmente ou era muito íntimo da pessoa que pediu, ou relatos até de coisas e situações que ninguém sabia e que aí foram investigar. Então, eu falo, a cura que ele... E ele fazia a cura física também, mas a cura da alma, né, dessas situações era direto com essas cartas. Então, eu acho, Inês, que a Rosana, acho que ela faleceu com isso daí, eu acho que de não poder ter devolvido um negocinho que não é nada, né? Perto disso, ela ainda estava doente, tudo, e acho que ela ficou com isso aí de não poder ter me devolvido o livro, né? E o caderno. Então, aí, por isso que a gente não sabe como que é o além, né? Então, eu acredito muito nisso. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigado, Kimi. Bom te rever. Obrigada. Também, estava com saudade de todos vocês, viu? Quando der, eu vou participar, tá? Um beijo. Um beijo. Inês, agora a Cidinha e o Robson. Boa noite, Inês, boa noite a todos. Não tem muito o que acrescentar, não, né? Porque ele foi maravilhoso, deixou muitos ensinamentos, muitas mensagens lindas. E a oração que você fez, Inês, reduz a tudo que ele foi, né? E tudo que ele é. E se a gente conseguisse fazer um pedacinho dessa oração, a gente teria subido, né? Conseguiria subir um degrauzinho. Uma vírgula, como diz nossa amiga. Porque é muito difícil, né? É perdoar, não fazer para o outro aquilo que você não quer fazer para você, e às vezes a gente se pega, né? Aí você volta e fala, opa, né? E eu estou em centro espírita há muitos anos. Entrei para essa linha espírita por causa de coisas que eu via, eu tinha uma evidência, e aquilo me causava assim muito medo, sabe, assim, não tinha como eu controlar. E aí eu fui estudando, eu fui aprendendo, eu fui e pedindo para que isso saísse de mim, porque aquilo me causava muito medo, muito transtorno assim emocional. E fui estudando, e continuo estudando, né? Não é porque eu estou no centro espírita que a gente para de estudar, não. A gente é sempre um aprendizado, é sempre uma leitura, é sempre uma mensagem que chega, e é isso. Eu sou da linha kardecista, né? E a gente estuda o Evangelho, a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente estuda o Livro dos Médiuns, a gente estuda tudo isso. Continua estudando. E assim, pedindo, né, para que a gente alcance um lugarzinho, né, e procurando fazer o bem, né, porque no nosso centro, e como todos os outros, né, dessa linha, trabalha muito a caridade. Não é bem caridade, eu gosto muito disso de caridade, mas de fazer o bem ao próximo, né? Então a gente faz por muito prazer, sabe? Ajuda, ajuda e ajuda, sem olhar a quem, sem julgar, né? Você faz por amor. É isso. É importante, né, ter lugares como esse, justamente para a gente praticar, porque a prática é a repetição. A gente não vai alcançar só pelo saber, né? Ler e achar que sabe, é pela prática mesmo. E cada um está
A gente está mais ou menos uma mesma vibração, porque a gente está junto, mas é como eu falei, alguns vão chegar um pouco antes, outros depois, e sempre de mãos dadas, né? Porque não vai todo mundo se até o último não passar, também não chegar até lá. Obrigada, viu, Cida? Muito obrigada mesmo. Obrigada a Muito bom. você pelo tema que você trouxe. Nossa, maravilhoso. Eu só me encorajei porque realmente eu falo que foi a primeira cura que eu recebi, né, no sentido assim de espiritualidade, né, de mediunidade. É uma cura, porque você vivia uma dor, como você falou, né? É o medo, é uma dor, é uma insegurança, e aí você aprende a controlar. E Sim. depois você entende por que está acontecendo. Aí você já começa a colocar. Então, são vários níveis, e os livros dele, a gente não vai gravar tudo, mas citar aqui Paulo Estevam é a coisa mais linda, realmente. E eu lia com tanto entusiasmo, porque é isso, tudo o que acontece aqui está correlacionado e acontece muitas vezes até junto, né? Sim. Nós não estamos só aqui em corpo físico, né? A gente também está no astral, porque o nosso espírito não está aqui dentro, ele está trabalhando e recebendo, né, na espiritualidade, porque ele não é matéria. É um tema, e a vida dele daria estudos, né? Tem pessoas que se dedicam uma vida a estudar, a conhecer, a ler, a falar, a trazer os livros, né? Então, é muito conteúdo, é a coisa mais linda, e é a gente entender realmente da humildade e da bondade dele e a sabedoria que ele adquiriu, né? Já veio, né? Mas a gente, quando está aqui como ele, o Renato falou, ele esqueceu tudo, né? Porque ele via tudo, era natural, mas ele não tinha o conhecimento. E ele foi tendo conhecimento através dos próprios livros e da vivência, e estudar, muitas vezes estuda para conseguir compreender, porque é um novo recomeço mesmo, tem que começar tudo de novo mesmo. Obrigada, Silvia. O Robson vai falar alguma coisa, não? Não, era só mais um depoimento que eu comecei a estudar o Espiritismo, eu tinha uns 13, 14 anos de idade. E eu acho que essa filosofia espírita contribuiu muito para a formação da minha personalidade. E levanto as mãos aos céus por isso, porque eu acho que foi um passo muito grande para a minha humanização. Aprendi muito com os livros do Chico Xavier, com a doçura dele aí muitas vezes nos livros, os poemas, e pô, isso foi muito bom para a minha vida, realmente foi, e eu acho que colaborou demais. Hoje, se eu tenho uma veia ainda de generosidade, de auxílio ao próximo, ou qualquer coisa nesse sentido, eu devo muito a esse tipo de formação. Tá? E obrigado pela palestra de hoje aí que você nos trouxe, e agradecer também ao Marrom aí pela brilhante vibração. Obrigada, Robson, e parabéns, é isso mesmo. O objetivo final é atingir isso, né? O quanto realmente nós todos aqui podemos falar sobre ele, e cada um com muito carinho, muito respeito, muita grandeza. E quando a gente reconhece, a gente põe um pouco dessa luz, né, no coração da gente, como você falou. E ela não apaga, a gente pode estar distante, mas ela está dentro da gente, de alguma forma. Obrigada, viu, casal lindo? Agradeço. Inês, nós temos 10 minutos. Eu vou passar para o Marcos. Depois a Andréia levantou a mão, aí eu vou passar para ela e já vou pedir para ela fazer o agradecimento a você. Aí passo para você fazer o encerramento da forma que você quiser, tá? Então, Marcos, por favor. Boa noite, Inês. Boa noite. Fazer 3 observações, uma que eu vejo de vez em quando que aparece assim, é de um cara que não sei se é taxista, se é Uber, ele leva as pessoas e ele é médium. Aí ele comenta lá
da pessoa que faleceu e tal, tipo, geralmente é doença, tragédias e tal, né? E aí ele manda mensagem pro passageiro, né? E, tipo, geralmente é tranquilo, assim, não é... Para quem ouve, choram e tal, mas para quem partiu, não tem dor, não tem uma coisa de paz, assim, que é bem interessante, né? E um ponto que que eu vejo, assim, também de crianças pequenas que tocam violino, piano, aquelas tipo sinfonias, né? Tem uma questão espiritual também aí, mas não lembro quem foi, né? Mas eles têm esses talentos aí, né? São gênios, assim. E agora sobre o vídeo que eu te mandei do Chico, que é da programa da Hebe, né? Que é bem antigo ali. Da Hebe e a outra, uma atriz que eu esqueci. É, eles estão conversando com ele, entrevistando. Aí ele pergunta das crianças com deficiências especiais, né? É, e ele comenta que eles ficaram assim porque geralmente que são suicidas, né? E nascem de uma maneira com deficiência onde que afetou, né? Enforcou, bateu cabeça, essas coisas assim. E que não duram muito tempo, assim, duram 13, 20 anos e partem, né? Pela sua deficiência mesmo. É, e eu eu queria chegar num ponto. Uma questão tipo, porque a criança que nasce não vai lembrar, né? Nasceu com essa deficiência, não lembra, mas é uma coisa de valorizar o teu corpo, a tua vida que não valorizou antes, né? Não sei se é castigo que fala isso. E uma questão que a Júlia comenta, né? Que ela fala que lembra da vida passada dela, que ela, tipo, morava no México, era uma bailarina, dançarina, e ela dançava no prédio com outro cara, que era um casal, e caiu do prédio. Aí quebrou as pernas. A morte dela, uma coisa que ela fala, comenta que as pernas dela são assim por causa dessa queda, né? É isso. É forte, né? Sim, tem algumas pessoas Ah, que leem. sim, tá, desculpe, já Pode falei. falar, pode falar. Não, não, era essa questão, né? Tô fazendo uma comparação dessa questão das crianças que são gênios, que têm esse dom, e das crianças que nem a Júlia, que tem essa questão da deficiência, né? Qual é uma questão de missão, porque a Júlia é o que menos sofre, né? Assim, que o que está em torno, como eu, né? Pai e mãe, que é uma coisa que é bem mais forte para a gente, né? É, porque o Chico não fala isso, né? Ele fala dessa questão que nasce assim, o cara, tipo, nasceu com problema na cabeça porque bateu a cabeça e quebrou, né? Aí É. nasceu com a deficiência na cabeça. Mas não fala assim, qual é o sentido disso depois que fica com isso, né? Se é para a gente aprender ou... Deixa eu só assim, só isso, só uma resposta mais exata já mereceria um estudo amplo, né? Do mesmo modo que existem estudos mediúnicos e que eu já li livros muitos anos atrás, as Almas Voam, eu não lembro o título, é uma trilogia e acontecer num hospital de crianças deficientes e os enfermeiros gostavam de acampar, de fazer coisas diferentes, né? E alguns deles eram médio e era justamente o inverso, né? Falavam que muitos seres que já alcançaram, né, uma evolução e que por bondade às vezes
para ajudar o pai, a mãe, ou quem cuidar, se dá uma oportunidade de servir, né, de ter um outro olhar, porque eu tenho certeza que o seu amor pela Júlia não tem nenhuma restrição, é um amor maior, como de qualquer pai. A gente, quando está perto, sente a energia, então a vibração, muitas vezes, quem tem essa capacidade se coloca nessa condição, você vê diferente, muitas vezes, daquilo que se apresenta. Então, existem também seres que vêm nessa condição para ajudar, né? Vem porque precisa ali unir, precisa melhorar ali uma condição. Então, pode ser, porque a gente não tem só esse corpo, então a gente também, vamos dizer assim, danifica outros corpos, né? Aquele sentimento, ele gera uma ruptura, ele gera um... Então, falando bem assim, o importante é, como eu disse para André, agora é isso que você faz, né? Não precisa falar mais nada, porque você sabe tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, e tudo que você aprende, e às vezes o que você gostaria de aprender, porque o mundo é dual, e sempre essa balança, ela vai estar sempre na nossa vida. Com uma Júlia, sem uma Júlia, com o Marco, sem o Marco, todos nós passamos por esse processo de alguma maneira. Não estou querendo comparar, mas o mundo é assim. Então, com certeza tem uma resposta, ela já se lembra disso, então talvez não seja que o suicídio, alguma coisa, causou, né, uma ruptura, que quando ela reencarnou esse corpo, talvez não tenha conseguido vir, né, se preparar, vir para trazer um corpo mais sadio, que não tivesse essa situação. Então, você falou de culpa, não, muitas vezes a gente mesmo pede, porque às vezes a gente passa por uma doença, passa por uma dificuldade, é aquilo que eu falei lá no começo, quando você passa por ela, você está tão maior. Muitas vezes eu tive uma pessoa que tinha diabetes e ela falou, de certa maneira eu abençoo, porque talvez sem ela eu fosse uma pessoa que não fosse tão regrada, né? Eu tenho meu irmão que é extremamente espírita, e ele fumava, ele bebia num ponto, né, não tão bom, e que ele, quando teve que decidir, ele decidiu, nunca mais bebeu, nunca mais fumou, emagreceu 50 quilos. Eu falo que ele poderia sair dando depoimentos, né? Então, muitas vezes, uma dor ou uma situação como essa, ela vai trabalhar tanto mais o seu espírito, sabe, o seu doar, que só você pode falar, só você pode falar. E essa comunhão que vocês têm com a Júlia e essa percepção que ela tem, essa clareza, porque quantos de nós gostaria de lembrar, né? Mas é isso, Marcos. Veja, olha para você, tenha coragem de falar, né? Isso eu assumo, isso não, isso está me ajudando. Às vezes realmente buscar uma ajuda, mas eu não acho que a gente deve encarar se foi, se não foi, porque não vamos ter essa resposta tão exata. Na condição que a gente tem, não. E aí, em quem que você vai confiar 100% para te dar essa resposta? No seu amor e a dedicação que você vive com a Júlia no dia a dia, com os seus pais, né? É isso. Força, meu amigo. Coragem. Às vezes, uma grande dor é uma grande oportunidade para um grande ser. A gente precisa tirar das nossas entranhas isso e se fortalecer. Obrigada, viu? Obrigado. Muito. Obrigado. Obrigada. Andréia, por favor. Boa noite de novo. Eu queria falar o seguinte, Inês. Antes de falar com a Inês, eu quero falar rapidamente aqui para o meu marido, esse excelentíssimo Roberto, né? Que hoje fez a condução. E foi o Sorrati que falou que ele foi como se fosse uma cavalgada sem sela. É porque, assim, o Roberto, ele é um diamante bruto, ele é autêntico, é o jeito dele ser mesmo, ele é direto nas suas ações, olhar muito ligeiro, ele é muito ligeiro, tanto é que a primeira parte ali foi bem rapidinha, só que depois
tem aquela grata surpresa, né? No final ele veio com aquela explanação e que acolhe todo mundo, né? Que vem com aquele calorzinho no coração. É assim que ele é. E eu sou grata por o universo ter colocado esse homem na minha vida e vocês já sabem disso, né? Então é isso. Muito obrigada, Roberto. Foi maravilhoso. E aí, o que eu queria falar também, Inês, é o seguinte: você trouxe um tema tão especial, né? Pelo menos para mim, assim, porque eu tenho um apreço tão grande pelo Chico. Na minha humilde ignorância, para mim o Chico ele é um avatar, né? E ele é um avatar, a gente ainda tem o orgulho dele ser um avatar nacional. Como nada é por acaso, né? Se eu não me engano, ou ele ou o espiritismo, né? O kardecismo fala que o Brasil é o grande celeiro do mundo, né? E não à toa ele caiu aqui no nosso país e ele também se foi num dia de grande alegria para o Brasil, porque foi num dia de Copa do Mundo onde o Brasil foi campeão. E nada disso é por acaso, né? Ele era um homem assim muito idôneo, de uma retidão que a gente nunca ouviu falar um tris dele, das oportunidades que eu tive de ver os filmes dele ou ler alguma obra, você via que ele todas as obras dele, ele se dedicou totalmente sem fins lucrativos, né? Ele sempre olhou para o outro, naquela ingenuidade que ingênuo ele não tinha nada, porque ingênuo na matéria mais grande, né? Com aquele coração. Então, assim, para mim, essa noite foi uma noite maravilhosa, através da sua condução, né? Porque você falou de um ser de luz, mas você também é luz para nós, para todos nós aqui da egrégora, né? Você, para mim, sempre foi uma mulher de muito exemplo, uma mulher guerreira, uma mãe de família, de um conhecimento maravilhoso. E toda vez que você passa um conhecimento, você passa com amor, né? Então, da mesma forma que Chico, né? Então, nada é por acaso, tudo está interligado. E eu acho que essa noite foi maravilhosa. Então, assim, para mim foi uma honra fazer parte, aprender mais um pouquinho com cada um de vocês. E eu só tenho que agradecer, e agradecer não só pela noite de hoje, mas por esses quase 20 anos de amizade, porque quem tem amigos como você, Inês, é rico, né? Não precisa de mais nada. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigada por todos que estão aqui, porque cada um de vocês também vocês são maravilhosos e agregam muito no meu conhecimento. Muito obrigada. Agradeço, né? Como os falam, a gente agradece, né? E se Chico se colocou como capim, não sei, acho que eu sou um coisinho do capim. Muito a aprender, eu agradeço, na verdade, a oportunidade. No centro espírita, a gente normalmente começa com uma oração e termina, eu não sei, já está um pouco tarde, mas eu acho que ainda dá. Quem se sentir, quiser sair, fique à vontade, né? Eu só queria salientar mais uma vez, no Evangelho no Lar, que nos centros espíritas, eles têm um trabalho do Evangelho no Lar, que são trechos, né, da Bíblia e, vamos dizer assim, explicado à luz do Espiritismo, né? E é muito lindo esse trabalho, e as pessoas, às vezes, que não sabem ou que não tem ninguém, frequentam, e alguns vão para aprender, fazem uma, duas vezes e vão fazer nos seus lares. E isso é uma limpeza, né? Limpa tudo, né? Limpa o físico, o astral, limpa tudo. E às vezes, com o tempo, você vai vendo que muitas coisas são curadas. Então, hoje eu gostaria muito que todos nós sentíssemos realmente que falar dele, lembrar das obras dele, lembrar esse amor, esse carinho, essa paz de entender que existe um grande ser que ajuda a gente a encontrar essa paz, né? Todos nós recebemos uma cura muito grande, porque quando a gente se volta para algo tão elevado, tão puro e tão profundo, a gente está fazendo uma cura, né? Num dos corpos, na nossa frequência. Então, eu agradeço muito a oportunidade, é um desafio,
Eu tenho muitas limitações, mas eu sou uma mulher que eu encaro do meu jeitinho, com aquilo que eu consigo dar, e aprendendo, sabendo que tem mais. Temos um amigo em comum, que é o Carleto, ele sempre fala, vão ter os que sabem mais e que vão me ajudar, como vocês me ajudaram, e às vezes aqueles que não conhecem e que uma palavra, um gesto, um sorriso, um olhar, pode mudar tudo na vida deles. Então, eu vou encerrar como se encerra uma reunião espírita, uma oração no começo e uma oração final. Quem quiser sair, pode sair. Quando acabar a oração, o Renato pode desligar para a gente terminar a noite em silêncio, né? Pondo dentro de cada um de nós esse amor, e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Que todos recebam essa noite com muito carinho. Reflitam, vão dormir sentindo, procurem sentir mais nessa oração. Eu tenho certeza que vão haver depoimentos. Obrigada, viu, pela oportunidade. Inês, antes de soltar a música da sua oração, eu quero aproveitar para agradecer. Estávamos em 10 pessoas da egrégora nesse final de semana, no sábado, lá na Vila das Borboletas, né? Tivemos uma oportunidade de fazer uma roda nossa e um bate-papo nosso, que foi muito bacana, e de participar das vivências que a Vila se propôs. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento a quem pôde estar lá conosco. E o chat de hoje, ele está tão rico, fizeram tantos comentários bacanas, que eu vou colocar pela primeira vez o chat de hoje lá no nosso grupo, para que todos possam ler com tranquilidade tudo que foi colocado aí, tá? Então, vou compartilhar, Inês, para você encerrar, e eu deixo um beijo no coração de todos. Obrigada do fundo do coração e agradeço a oportunidade. Boa noite. A oração tem nome de palavra e vida. Não desprimores nem firas o coração que te escuta, às vezes em febre e luta, na provação em que jaz. Pelo recurso da voz que instrui, conforta e elucida. Deus te deu na luz da vida o dom de fazer a paz. Quando falas e onde falas, traças caminho e normas, pelas imagens que formas, nas palavras tais quais são. Como dizes no que digas, constróis jardins e moradas, emendas, pontes e escadas, de queda ou de elevação. Se contratempos te afligem, entre lembranças que deixas, evita sombras e queixas. Não menosprezes ninguém. A ofensa que nos procura, mesmo de modo impreciso, dissolve-se de improviso na fonte viva do bem. À frente de quem te humilha, não devolvas pedra e lama. Cala, serve, ampara e ama, na expressão que te traduz. Eis que o céu se manifesta na bondade que irradia. Contempla o sol cada dia. É bênção falando em luz. Se a caridade te guia, vencendo espinhos e males, não te revoltes nem fales, agravando a treva e a dor. Toda palavra de auxílio no bem espontâneo e puro é tijolo do futuro, erguendo o reino do amor. Palavras ditas por Maria Dolores e psicografadas por Chico Xavier. E essa noite memorosa reine em nossos corações, agora e sempre. Gratidão. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até
breve. Obrigado, Renato. Obrigado, Inês. Um abraço a todos aí. Boa Obrigada, noite. gente. Um abraço. Boa noite. Abraço a todos. Obrigada pela Boa oportunidade. noite a todos. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Bela apresentação, Boa Inês. noite. Obrigada, viu? Linda, Inês. Tchau. Boa noite. Não, não vai chorar, não, hein, lindinha? Nada. É alegria. É, eu sei, é emoção, é emoção, é. Foi muito bom. Obrigada.